Então, pessoal, nós vamos hoje continuar a nossa aula sobre período regencial, começando pelas 4 grandes revoltas que nós comentamos. Que revoltas são essas? Cabanagem, Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Não vamos descer a minúcias dessas revoltas, vamos dar características gerais. Essas revoltas, elas podem, de uma certa maneira, serem consideradas semelhantes em alguns aspectos. Acontecem longe da capital, são de duração mais longa, são federalistas. Então, todas elas têm essas características. Agora, composição social dessas revoltas será diferente. A cabanagem e a balaiada são movimentos populares. A maioria daqueles que vão se engajar nessas 2 revoltas são gente pobre. Muitas vezes não somente pobres, mas você vai ter a presença muito forte de negros, de indígenas, de mestiços. A Sabinada ela tem uma característica curiosa e eu realmente considero, talvez seja exatamente por isso que a Sabinada acaba sendo colocada entre essas grandes revoltas, porque o impacto dela é indubitavelmente menor do que das outras 3, é porque ela foi liderada pelas camadas médias urbanas. Então, ela é uma revolta urbana em que os elementos de maior destaque dessa revolta são médicos, advogados, jornalistas que não vão conseguir dialogar nem com os grandes fazendeiros, pensando que ela é uma revolta que acontece em Salvador, nem com os escravizados e os mais pobres. Então, eles ficam isolados. E os farrapos, apesar da adesão popular, é um movimento liderado por ricos estancieiros. Estância é uma grande fazenda, normalmente de criação de gado. Tá? A Sabinada ela também tem uma característica muito curiosa, porque ela é um caso único em que alguém cisma de proclamar uma república que ela é temporária, porque eles proclamam a república até que Dom Pedro II se torne maior de idade. Então, quando Dom Pedro II assumisse o trono, a Bahia, porque o centro dessa revolta é a Bahia, voltaria a integrar o Brasil, ou voltaria a se submeter ao poder central que estava no Rio de Janeiro. Quando a Sabinada é desmontada, é derrotada, alguns dos seus líderes vão fugir para o sul e se integrar à Guerra dos Farrapos, até porque alguns farroupilhas, quando foram presos, foram enviados para Salvador. Então, eles tiveram contato com indivíduos que participaram, que vão liderar a Sabinada. Então, se cria uma rede de conexão entre a Sabinada e os farrapos, que ela é bem provável. No caso dos cabanos e dos balaios, a revolta ela vai ser provocada pela pobreza, pelo racismo e pelas tensões causadas pela carga fiscal, pelo excesso de impostos. Mas vamos lá. Cabanagem. Então, se vocês abrirem o slide, tem um quadrinho todo arrumadinho. Então, as motivações. Péssimas condições de vida da população mais pobre. A gente está falando de uma região que fica distante da capital, em que você tem uma elite rural que controla a terra, e nas cidades você também tem poucas possibilidades de vida para indígenas, negros, mestiços e libertos. Quem é que vai participar intensamente desse movimento? A população que é livre e pobre. No início, até participam alguns membros das elites, mas como eles não conseguem dominar o movimento, ter o controle do movimento, eles acabam ou se retirando ou sendo expulsos realmente do movimento. O que queriam os cabanos? Eles queriam a república, eles eram federalistas e eles defendiam o sufrágio universal masculino. Então, que todos os homens, independentemente da sua renda, da cor da sua pele, da sua formação intelectual, pudessem
votar. Essa revolta acontece na província do Grão-Pará. Aí vocês parem para pensar, Grão-Pará é só o Pará, estado atual? Não. A província do Grão-Pará ela envolvia Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Então, é um território enorme, em que você vai ter vários focos aí da cabanagem. Por que eu não incluí o Acre? Porque o Acre não pertencia ao território brasileiro nesse momento. Então, o Acre não era parte do Brasil ainda. Vocês terão que esperar até o ano que vem, quando vocês forem estudar a República, Primeira República, para que possam ver aí como é que o Acre vai se tornar parte do Brasil. Foi o primeiro movimento de caráter popular a tomar o poder. Por quê? Porque eles efetivamente tomaram o poder dentro da província do Grão-Pará e chegaram a colocar governadores, né, eleger governadores. E o governador, né, que vai se tornar governador do Pará é o Eduardo Angelim. O Eduardo Angelim, ele era um indivíduo de somente 21 anos quando ele se tornou governador do Grão-Pará. Então, veja bem, ele era muito jovem. Alguns dos indivíduos que participam dessa revolta eram jovens e pensem que os jovens também não tinham grande voz, ou praticamente nenhuma voz, dentro das questões de ordem política. Não se sabe até hoje quantos morreram, então há aqueles que defendem uma estimativa modesta, 12 mil mortos, aproximadamente, porque a repressão foi pesada. Outros falam que entre 20% e 40% da população do Grão-Pará foi morta, seja pela repressão, ou de fome, ou de algum desdobramento ligado diretamente a esse conflito. O Angelim, se vocês olharem a data de morte dele no slide, vê que ele foi preso, mas ele não foi morto. Então ele viveu aí até a sua velhice. Assabinado. Motivações. Desejo de autonomia em relação ao Rio de Janeiro. Insatisfação com o recrutamento militar obrigatório para a Guerra dos Farrapos. Então, a Guerra dos Farrapos é uma guerra de verdade, de grandes proporções, com gente bem armada dos dois lados. Então, você vai ter que recrutar pessoas para o exército, para as tropas que vão ser mandadas pelo poder central. E esses militares, à força, virão de todas as regiões do Império. Então, Sabinada tem como os motivadores esse recrutamento. Base social. Temos aí, como base social principal, as camadas médias da cidade de Salvador. É muito pouco para se fazer um movimento em larga escala. Os fazendeiros desconfiavam desse grupo e os escravos também desconfiavam e os negros livres também desconfiavam, né? Porque os sabinos eles não vão defender a manutenção da escravidão, mas não vão ser capazes também de prometer cidadania para aqueles escravizados e para os negros pobres, etc. A característica principal é o fato de ser uma república temporária. A questão da abolição estaria ligada ao fato do sujeito ter nascido ou não no Brasil. Então, se fosse trazido de fora, se tivesse vindo da África, seria escravo e não receberia liberdade. Se tivesse nascido aqui, seria livre. Isso não agrada aos fazendeiros e também não agrada aos escravizados e negros livres. Eles defendiam também a ampliação da participação popular, então, de novo, sufrágio universal. Bastou, para acabar com a Sabinada, bloquear Salvador. Então, eles não conseguem adesão dos fazendeiros do interior, eles não conseguem adesão de boa parte da população da cidade. Nós vamos ter uma forte repressão do poder central. É o único caso conhecido de revolta republicano-monarquista, que fique claro. Temos cerca de 2 mil mortos, comparem aí com a cabanagem, que a gente acabou de falar, e 3 mil prisioneiros.
Como eu falei, algumas das lideranças da Sabinada, inclusive o Francisco Sabino, que dá nome ao movimento, vão conseguir escapar. A balaiada. A balaiada tem características bem dramáticas. Ela vai ser motivada pelas péssimas condições de vida da população, e que era pobre, que era explorada pelas elites locais, que não tinha suas necessidades atendidas pelo poder central. A base social dessa revolta é camponesa, então é considerada a primeira revolta camponesa da história do Brasil. O líder principal da revolta, ele é o Manuel Balaio. Balaio porque ele fabricava cestos, daí balaiada, e escravos e quilombolas vão participar também do movimento, porque a outra liderança importante da balaiada é o Cosme Bento das Chagas, que era um negro livre, mas que vai ter fortes ligações com escravizados e quilombolas e, enfim, vai liderá-los nessa revolta que também, de uma certa maneira, prometia liberdade. O movimento ele era republicano, federalista e defendia a reforma agrária. Centro do movimento, Maranhão. Ok? Como é que termina essa revolta, que é a balaiada? Ora, aqueles que estavam revoltosos, eles não tinham nem a experiência militar, tampouco uma liderança unificada. Então, nós vamos ter resistência das forças locais, né, dos grupos, dos latifundiários locais e outros, e vai haver uma forte repressão, mandando, né, através das tropas que vão vir do Rio de Janeiro, lideradas pelo futuro Duque de Caxias, que é Duque de Caxias, não por causa da cidade do Duque de Caxias no Rio de Janeiro, que é em homenagem a ele, mas por causa da cidade de Caxias, lá no Maranhão, onde nós teremos batalhas importantes aí da balaiada. Como é que começa esse conflito lá no Maranhão? Ele começa por conta dos próprios conflitos entre os conservadores e os liberais nessa província. A província do Maranhão, ela tinha uma característica muito importante, que era uma quantidade muito menor de negros escravizados. Por quê? Porque era uma região econômica periférica e era muito caro e custoso para aqueles senhores da região, sejam os plantadores de algodão ou os que praticavam a pecuária, terem acesso e comprarem escravos em grande quantidade. Então, você tinha uma população escrava considerável, como era nas outras regiões do Brasil, mas você tinha também uma grande população livre e pobre. Tá? Qual vai ser o estopim da revolta? Ela começa quando, com a chegada dos conservadores ao poder, eles vão mandar prender as lideranças liberais. E aqueles que trabalhavam para esse grupo, pessoas livres e pobres, acabam, de uma certa maneira, se revoltando por conta dessas prisões dos liberais. Então, outro nome da balaiada é Guerra dos Bentivis. Agora, por que a gente não usa a Guerra dos Bentivis normalmente? Por que isso não aparece nas provas? Porque, apesar de ter começado, né, de ter explodido por conta desse conflito entre Partido Liberal e Partido Conservador lá no Maranhão, que era um desdobramento de rivalidades locais de grandes senhores, os protagonistas do movimento, os protagonistas dessa revolta, são os fabricantes de balaios, são os pobres que fabricavam cestos. Aí, se vocês virarem, né, para o outro slide, se vocês estão acompanhando pelos slides, vocês verão ali um mapa do Maranhão mostrando a abrangência da revolta e como o governo central vai deslocar tropas do Ceará e do Piauí para fazer a repressão da balaiada.
o que acontece, né, com os líderes da balaiada? Um deles vai morrer e o Negro Cosme ele vai ser perseguido por um bom tempo até que ele é capturado e vai ser executado. Então a balaiada ela termina também numa forte repressão, muito derramamento de sangue. O tratamento é bem diferente, como a gente vai ver, do que vai ser dado lá na Guerra dos Farrapos ou do que vai mesmo acontecer na Sabinada, porque quem está envolvido nesse movimento é gente muito pobre. Então, independentemente das disputas entre liberais e conservadores locais, o que leva as pessoas ao movimento, a pegarem armas, é exatamente as suas péssimas condições de vida. Não serão os ricos que vão lutar contra as tropas que vêm do Rio de Janeiro. Serão os muito pobres, armados como podem e sem condições de resistir por muito tempo, até porque não tem recursos para isso. Guerra dos Farrapos. Agora uma guerra de proporções consideráveis. Ela não vai se restringir ao período regencial, ela vai transbordar para o governo de Dom Pedro II. Motivações. Aumento das taxações do charque, que era um dos principais produtos gaúchos. E veja que coisa curiosa, por conta dessa política que vinha do Rio de Janeiro, que não levava em consideração os interesses da região, era mais barato comprar charque uruguaio ou argentino do que comprar o charque produzido no Rio Grande do Sul. Então, os estancieiros, os donos das fazendas que produziam esse charque, vão ficar realmente furiosos com isso. Então, um dos motivadores da revolta. Havia outros motivadores. As ideias republicanas elas chegavam muito mais fortes no Rio Grande do Sul por conta da fronteira ali com o Uruguai, com a Argentina, da presença de imigrantes que não vinham em massa, porque a imigração em massa só vai se dar a partir da década de 1880. Mas para o Brasil vieram, por exemplo, revolucionários profissionais que eram perseguidos na Europa e passaram pelo Uruguai e outros lugares e vieram para o Brasil, como o Garibaldi, italiano. Falamos bastante dele esse ano. Então, esses sujeitos que vinham, não em grupos de colonos, mas que vinham muitas vezes por conta própria, com suas famílias, eram sujeitos ligados aos carbonários na Itália e a outros movimentos liberais dentro da Europa que tinham sido reprimidos e, às vezes, para salvar sua própria vida, tinham vindo para a América. Bem, a direção do movimento coube a quem? Aos ricos estancieiros. E aí a gente sabe o nome de vários deles. Eles dão nome a ruas, eles dão nomes a cidades no Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, Bento Manuel, Antônio de Souza Neto, etc. Todos líderes conhecidos. Houve adesão de setores populares e, principalmente, o que é muito lembrado nos dias de hoje, a participação de escravos, os lanceiros negros, são os mais falados, sob a promessa de abolição. Então, você luta pelos farrapos e você, em troca, será livre. E a participação de estrangeiros, o Garibaldi não é o único, mas ele tem uma participação tão expressiva que ele acaba sendo o mais marcante. Projeto político. Bem, no início era uma revolta por conta das questões de taxação. Mas entre os revoltosos nós tínhamos republicanos, membros principalmente do tal partido dos liberais exaltados. O que eles defendiam? Federalismo, e quando a guerra ela engrena, eles passam a defender o separatismo. E será criada uma república, a República Rio-Grandense, a República Juliana, em Santa Catarina, serão criadas. A Guerra dos Farrapos, diferentemente de outros movimentos, e aí até tem a imagem ali da Casa das Sete Mulheres, ela vai ter vários filmes sobre a Guerra dos Farrapos, ela vai aparecer, vai ter seriado, ela vai aparecer em quadrinhos, ela tem
esse caráter heróico, até porque a Guerra dos Farrapos ela vai ser importante para a constituição de um imaginário do que é ser gaúcho. E ganha tons heróicos e acaba sendo propagandeada para o Brasil inteiro. Agora, é importante a gente pensar por que um movimento de elite ele acaba ganhando essa projeção e os movimentos populares não ganham. Bem, abrangência. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Importância. Ela é a mais longa da história do Brasil. 10 anos de conflito. É muita coisa. Diferentemente dos outros movimentos regenciais, a Farroupilha ela vai colocar frente a frente tropas organizadas que têm membros das elites como lideranças. Algumas vezes você tinha um irmão lutando de um lado, liderando tropas do Exército Brasileiro ou da Guarda Nacional, e do outro lado, um irmão liderando tropas farroupilhas. Também era muito comum, durante a Guerra dos Farrapos, que os sujeitos trocassem de lado. Então, o Bento Manuel, ele é um dos comandantes farrapos que vai fazer isso várias vezes. Ora, ele está lutando com os chamados imperiais, que são as tropas brasileiras, ora, ele está lutando com os farrapos. E como ele era um excelente líder militar, ninguém queria abrir mão dele. Então, ele ia e voltava. Quando é que chega ao final a Guerra dos Farrapos? Chega ao final na chamada Paz em Poncho Verde. 1º de março de 1845 é assinado, mas ela estava sendo discutida por um bom tempo. Por quê? Porque um tratado, de novo, olha, nenhuma das outras revoltas termina em tratado, elas terminam em massacres. Os farrapos, já que envolvem líderes que são membros das elites, ela termina em tratado. Os oficiais farroupilhas, eles acabam sendo incorporados ao Exército Brasileiro, menos aqueles que tinham patente de general. Aí eles vão receber um outro enquadramento, e os impostos do charque foram reduzidos. Então, você vai satisfazer de várias formas os interesses desses grupos. Você tem efetivamente uma conciliação. Aí nós temos a bandeira da República Rio-Grandense e a bandeira da República Juliana, que foi de curtíssima duração. Um dos acontecimentos mais dramáticos da Guerra dos Farrapos, e que é muito mais discutido hoje, foi o massacre dos lanceiros negros, porque há toda uma discussão sobre traição, e um dos líderes militares, o general Canabarro, é acusado, né, de ter entregue os lanceiros para serem mortos, porque a Batalha de Porongos, o único grupo que vai ser atacado e vai ser massacrado são exatamente as tropas negras. Então, há uma série de controvérsias aí. O que se temia? Os líderes dos farrapos, eles não eram abolicionistas, mas havia abolicionistas entre eles. E se temia que esses homens negros que pegaram em armas se recusassem a se desarmar, já que tinha sido prometida a eles a liberdade, e o general Neto, por exemplo, tinha prometido a abolição da escravatura nessa nova república. Então, aqueles negros que sobreviveram em Porongos, eles foram levados como escravos para o Rio de Janeiro e se tornaram escravos do Estado. Então, assim, o incidente em Porongos é um incidente bem complicado. O Garibaldi, ele é um revolucionário internacional, ele é um herói de 2 mundos, há monumentos para ele em vários países do mundo, e também para a esposa dele, que é Anita Garibaldi, uma brasileira, que vai lutar na Guerra dos Farrapos e lutar na Guerra de independência, não, de unificação da Itália. Também falamos dela e do Garibaldi várias vezes ao longo desse ano. Se vocês olharem os slides, vocês têm lá os artigos da Paz de Poncho Verde, mas é só para saber, isso não vai cair na prova, o básico a gente já comentou. E chegamos ao final do período regencial. Então, nós temos ali um quadro, Dom Pedro criança com as 2 irmãs, que ficaram no Brasil, Francisca e Januária. Na verdade, ficaram 3 meninas, mas a Paula Mariana morreu com 9 ou 10 anos. Então, sobram as 3 crianças.
Uma das discussões, né, que começam a acontecer no final, naquilo que vai ser o final da regência, era a tentativa de adiantar a maioridade do imperador. Mas vamos falar de outras coisas antes. Bem, nós temos durante a regência do Feijó uma dificuldade em controlar essas grandes revoltas que a gente comentou agora. Isso vai dar a possibilidade para que os conservadores voltem ao poder. E veja, o regente ele era eleito pelo voto. Ele era escolhido, não escolhido pelo parlamento, mas você votava para eleger o regente. E o Araújo Lima ele fica de 1837 até 1840. Quando ele assume, nós temos a lei interpretativa do ato adicional, que basicamente é uma tentativa de reverter aquelas decisões que tinham sido tomadas antes e que davam grande poder e autonomia para as províncias. Então, por exemplo, nós vamos ter uma centralização, ainda que não total, do comando da Guarda Nacional. Porque a Guarda Nacional, quem é que mandava nela? Era muito complicado isso. Vai ter a reforma, em 1841, do Código de Processo Criminal. Vai se confiscar parte da autonomia dessas províncias para demitir funcionários públicos, interferir, por exemplo, em questões de justiça. Por isso, depois nós teremos outras revoltas liberais no iniciozinho do governo de Dom Pedro II. Então, por exemplo, o que muda com o Código de Processo Criminal? As assembleias provinciais não podiam mais suspender nem demitir os magistrados, nem interferir nos tribunais superiores. A organização do judiciário passava a ser centralizada na corte. Não haveria mais tanta autonomia para as províncias interferirem nessas questões. O poder do juiz de paz, que era eleito localmente, foi esvaziado, foi diminuído, e parte desse poder foi transferido para o chefe da polícia, que era um funcionário do poder central, que vai ser depois nomeado pelo imperador. E também para os delegados e juízes municipais, que também eram cargos que vinham do poder central e não do poder local. Então, assim, são várias mudanças que agradam os conservadores, mas não agradam aos liberais. Por isso, as insatisfações que vão se desdobrar naquilo que a gente chama de golpe da maioridade. Então, vamos lá. A Constituição de 1824, ela dizia que Dom Pedro II só seria maior de idade e, portanto, assumiria o trono em seu próprio nome com 21 anos. No ato adicional de 1834, houve uma redução dessa idade para 18 anos. Ok, está razoável ainda. Mas, conforme nós temos Guerra dos Farrapos, cabanagem e outras revoltas, os liberais que estavam fora do poder, perderam o poder, quem estava governando era o Partido Conservador, vão usar da opinião pública, dos jornais e das discussões de rua para pressionar o Senado, vendendo a seguinte ideia: só o imperador poderia unir a nação, só o imperador poderia impedir que o Brasil se fragmentasse. Se lá no início do período regencial, Dom Pedro I ele abandona o trono e oferece seu filho como um símbolo de união, de novo se agarram a Dom Pedro II como um possível símbolo de união. E aí nós temos uma manobra para que Dom Pedro II, que só tinha 14 anos, assuma governando em seu próprio nome. Isso agradou todo mundo? Não. Mas, a rigor, houve apoio do Partido Liberal e até de alguns conservadores que acreditavam efetivamente que o imperador, como símbolo, seria um elemento forte o suficiente para garantir uma certa estabilização da política. Esse processo de
diminuição das revoltas, de acordos. Pensem no caso dos farrapos. Aconteceu? Aconteceu, de fato. E, ao final do período regencial, o que a gente tem? O que triunfa é um modelo centralizado de governo, com províncias que têm pouco poder. Quem nomeia os governadores da província é o imperador. Quem determina como vai ser o judiciário nessas províncias é o imperador. Então, a autonomia ela é bem limitada. Agora, agradou a todo mundo Dom Pedro chegar ao trono ainda jovem? Não. E aí termina lá o nosso slide com umas quadrinhas, né? Queremos Dom Pedro II, embora ele não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. É complicado pensar, né, que a lei pode ser dispensada, mas foi o que de fato aconteceu. Reformas e depois esqueçam a lei e entreguem o poder a Dom Pedro II. Aí tem uma outra quadrinha. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não há de ser boa a coisa, servindo com a mesma gente. Então, o imperador assume, mas os políticos são os mesmos. Os grupos de poder são os mesmos. Até porque todos aqueles que tentaram se levantar e questionar foram massacrados, salvo os farroupilhas, com quem vai haver diálogo, mas aí é elite conversando com elite. E o terceiro texto que tem lá no final: com o golpe da maioridade, o imperador encarnava seu império e garantia-se a unidade e a continuidade. O golpe da maioridade selou a sorte da monarquia no Brasil. Então, o período regencial é um período em que estava em risco a própria unidade do Brasil e, ao final desse período, o modelo que triunfa é o modelo de centralização política com pouca autonomia para as províncias. Quando vier a República mudou? Não, continuou praticamente do mesmo jeito, salvo pelo breve período da chamada República do Café com Leite. Mas a regra, mesmo hoje no Brasil, é que a gente tenha um poder central forte e estados com pouca autonomia. É isso, pessoal, e espero que vocês façam uma boa prova. Tchau, tchau.